Hoje, onde estivermos. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Emmanuel comenta essa passagem, dizendo: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem, com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel que devemos servir hoje onde estivermos. Porque, como disse Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte, e Deus dá a vida eterna em Cristo Jesus. Emmanuel demonstra que a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, é o reinício da experiência. Ele ensina que o fim da vida cheio de dor ou a reencarnação repleta de dificuldades simplesmente são o salário do erro, demonstrando que sofremos porque estamos colhendo um passado de erros que plantamos nas existências anteriores. Como aprendemos no Evangelho, as causas das nossas aflições podem ser atuais ou anteriores. Atuais se encontramos a origem do nosso sofrimento ainda nesta encarnação, e anteriores, quando não encontramos a origem dos sofrimentos nesta encarnação, sabendo que trata-se de encarnação anterior à causa do sofrimento atual. Emmanuel pergunta: quantas vezes já voltamos à Terra em obrigações expiatórias, sentindo de novo essa sufocação de pertencer a um corpo fisiológico pesado?
a fim de retornarmos à vida verdadeira depois. Ele diz que muitos estimam as longas repetições, mas, depois de certo tempo sofrendo, percebemos que vale muito mais um dia bem vivido com Jesus do que 100 anos de rebeldia nas criações nossas inferiores. Inventamos tantos laços grosseiros para as nossas almas, nos tornando então cativos das nossas paixões. Deus nos concedeu a vida eterna, mas nós aqui na terra não temos sabido vivê-la, transformando essa vida em experimentação doente. É essa experimentação que nos traz sombra, que nos traz sofrimento, quando regressamos à terra e aos seus umbrais. Diz Emmanuel que a provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. E aí está a lógica do Espiritismo, porque todo sofrimento é, de fato, consequência do erro, das atitudes impensadas e infelizes, e toda perturbação é fruto de quando esquecemos de cumprir nossos deveres. Por isso, renovemo-nos a cada dia, esqueçamos as linhas curvas das nossas indecisões, façamos um esforço para a linha reta no bem com a vontade do Senhor. Emmanuel então compara que pontos minúsculos formam figuras gigantescas, que coisas mínimas constroem edificações grandiosas. Dessa forma, podemos nos retirar das regiões escuras da morte, onde praticamos o mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Saibamos aproveitar, portanto, a oportunidade de serviço para que nos tornemos dignos da vida eterna, onde colhemos a plantação de paz, de harmonia, de solidariedade e de caridade, feita em favor do próximo. Que possamos refletir sobre as causas atuais e anteriores das nossas aflições, tendo a certeza de que se hoje colhemos o mal, colheremos amanhã o bem que plantarmos, deixando para trás o passado de equívocos. Essa certeza nos traz uma paz, uma serenidade que somente aquele que tem o sentimento de dever cumprido pode sentir. Saibamos escutar as lições de Emmanuel, a fim de que compreendamos as leis divinas e aceitemos com resignação as expiações a que estamos sujeitos, a fim de que, com o resgate sadio e equilibrado, possamos retornar às paragens altíssimas de beleza e sabedoria que somente o nosso Pai nos proporciona. Que assim seja.